Fala pessoal, meu nome é Davi, eu sou um dos membros da WebTech e hoje eu vim trazer aqui um assunto para vocês muito importante, então iremos aprofundar em hooks. Então iremos entender o que são hooks e como ele facilita, ele trabalha no desenvolvimento front-end praticamente a partir do React. Nós vamos entender que os hooks são funções que são utilizadas para manipular estados, ciclo de vida de componentes e vamos entender como tudo isso é aplicado nesse grande framework que é o React. Então vamos lá? Primeiramente, é importante entender o que são os hooks. Os hooks nada mais são do que funções mesmo que são aplicadas no nosso código e que permite usar estados, ciclos de vida em componentes que nós digamos componentes funcionais, ou seja, componentes que têm interação com o usuário. E ele permite que esses componentes tenham memória própria, o que nós chamamos de estados. E ele reaja a eventos como montagem, atualização, criação e até mesmo destruição de componentes. Mas temos que entender por que são importantes usar os hooks. Os hooks ele evita o uso de classes. Para quem não sabe, antigamente o React ele lidava com classes e ele foi mudado, atualizado para trabalhar com funções, facilitando essa vida. E com isso, o Hook também adotou essa prática. Ou seja, esse uso de funções deixa o código mais simples e reutilizável. Ou seja, escrevemos tudo em funções simples, feitas propriamente para uma utilização específica. Aqui embaixo temos uma estrutura, né, de um hook comum. Essa estrutura repete por vários hooks, mas não é uma estrutura fixa. Acaba que alguns hooks adotam uma outra estrutura, mas em boa parte segue essa certa estrutura, sim. Que é, por exemplo, a declaração poderia ser uma constante, uma variável, um let, uma variável de estado, que é o que contém esse estado que nós queremos observar, e uma função de controle de estado, e propriamente o nosso hook, que é o que queremos utilizar. Então, passando por uma pequena subdivisão que nós podemos fazer sobre os hooks, ele possui praticamente três classificações possíveis. Claro que essa classificação não é oficial, mas nós podemos subdividir esses certos grupos, na verdade, que são os hooks separados para gerenciamento de estados, para gerenciamento do ciclo de vida do componente e para criação de lógicas reutilizáveis entre componentes. Voltando um pouquinho na estrutura dos hooks, nós vemos aqui aquela estrutura que eu já apresentei. Temos, por exemplo, o nosso hook aqui de useState, que pode ser utilizado para acompanhar o estado de um botão que está sendo pressionado, um useRef para ser um contador, um useContest para poder, por exemplo, mudar o estado de uma variável que define qual que é o tema do nosso ambiente, e o useEffect. Claro que nós iremos aprofundar em todos esses hooks um pouco mais para frente, mas aqui quero que vocês se familiarizem um pouquinho com essa certa estrutura. E se caso queiram acompanhar na documentação, também temos a descrição de todos esses hooks que são mais utilizáveis. Então, voltando à nossa árvore de classificação dos hooks, nós temos aqui dois hooks que são muito comuns, principalmente para gerenciamento de estados, que é o useState e o useContest. O useState praticamente é utilizado para gerenciar estados atômicos. Como assim estados atômicos? Estados de variáveis que podem mudar durante o ambiente. Por exemplo, se nós tivermos uma variável que diz se o botão foi clicado ou não, nós poderemos usar o useState. O useContext, como dito anteriormente, ele compartilha estados de formas globais. Por exemplo, qual é o tema que a minha página está utilizando? É o tema escuro, um tema claro? Isso o useContext poderá lhe dar. E para o gerenciamento do ciclo de vida do componente, um exemplo de hook que nós podemos utilizar é o useEffect. Ele trabalha praticamente definindo funções, ações que serão executadas a partir da criação, atualização ou destruição de um componente. Nós veremos que ele acaba sendo muito utilizado, principalmente quando você quer acompanhar e executar uma série de ações, quando um valor de uma variável altera, ou seja que qualquer alteração venha a acontecer no nosso componente. E falando sobre um dos grandes benefícios da utilização de hooks, é justamente a reutilização de lógica. Ou seja, o React nos permite criar hooks personalizados, que nós podemos transformar lógicas em funções hooks, que serão reutilizadas por todo o nosso código. Tanto que a comunidade do React é muito ativa e ela acaba criando vários hooks para diversas funcionalidades legais. Um exemplo aqui é o React
Taiku do .dev, que apresenta vários hooks produzidos pela comunidade que você pode muito bem importar no seu projeto e reutilizar à medida que você quiser. Então, o primeiro hook que nós iremos aprofundar é justamente o useState. Como já foi falado anteriormente, uma das suas utilidades é armazenar valores, ou seja, valores dinâmicos que podem alterar à medida que o nosso código for sendo executado, ou seja, à medida que o usuário interage com a página, os valores dessas variáveis podem mudar e ações no nosso front-end podem acontecer dependendo do valor dessas variáveis. Como por exemplo, no código ao lado, nós temos um contador e duas funções, de incremente e decremente. E temos ali o nosso hook, useState, que define como valor padrão o valor zero para o contador. Ou seja, a variável count será usada justamente para guardar esse valor dinâmico. E também temos uma função que nós chamamos de setCount, que ela vai ser chamada toda vez que eu tiver que incrementar ou atualizar esse valor dessa variável. Vamos ver isso um pouco como é utilizado na prática. Mostrando de forma mais prática o nosso hook, nós temos aqui uma página que possui um contador. Ou seja, essa contagem é inicializada com o valor zero. Aqui nós temos a nossa variável count e botões que chamam funções que fazem praticamente a incrementação, decrementação e um reset, justamente para resetar a nossa variável. Nós vemos que esse valor do count ele altera à medida que o usuário interage com a página. Ou seja, se nós tivéssemos simplesmente colocado o valor do count, ou seja, se nós tivéssemos criado uma variável aqui, vamos chamar count de 2 igual a zero. Vamos utilizá-la sem o hook. Vamos recopiar essas funções aqui. Incrementar 2, resetar 2. Vamos pegar aqui o count 2. Colocamos sem a função do useState. Nós veremos que à medida que nós interagimos com a página, esse valor não é atualizado. Mas se nós passarmos a utilizar o useState, nós veremos que a página irá se atualizar, ou seja, irá recarregar novamente com o valor do count. Ou seja, eu vou atualizar aqui o nosso count. E à medida que nós interagimos com a página, ela também irá atualizar à medida que o valor desse useState mudar. Outro hook que é importante nós aprofundarmos é justamente o useEffect, que aí acredito eu que junto do useState seja um dos hooks mais utilizados no React, que ele praticamente aplica efeitos colaterais. Como assim efeitos colaterais? Toda vez que um valor de uma variável alterar ou que o nosso componente seja construído ou destruído, esse useEffect irá executar as funções, os comandos que nós definimos. Por exemplo, aqui no useEffect eu estou falando que toda vez que a nossa variável value for alterada, nós iremos praticamente executar esse console.log. Agora no nosso projeto vamos observar como o useEffect trabalha. Então vamos abrir aqui o nosso console para poder acompanhar essas alterações. E vocês verão que à medida que eu incremento nessa variável, ou seja, que eu clicar nesse botão de incrementar, veja que o botão de incrementar está utilizando o useState para poder atualizar o valor da variável e justamente atualizar a minha página toda vez que essa variável mudar. E o useEffect está acompanhando a variável value, ou seja, toda vez que ela alterar, esse console.log será executado. Vemos aqui que esse useEffect será executado somente se a variável value for alterada. Se, por exemplo, eu alterar aqui o checkbox, né, ele não será executado. Mas
como eu faria se eu faria para ele também ser executado à medida que o checkbox for alterado? Então, vamos pegar aqui a nossa variável de checked e colocar no array de dependências do useEffect. Agora ele também é executado se o nosso checkbox também alterar. Mas como eu faria para ele ser executado toda vez que qualquer alteração acontecer na minha página? Eu praticamente irei somente tirar o nosso array de dependências. E nós veremos que qualquer alteração que for feita na página, ou seja, toda vez que a página for construída novamente, ou seja, toda vez que há uma alteração, nossa página será reconstruída com essas alterações, ou seja, o useEffect será chamado novamente. Mas como eu faria se eu quisesse que ele fosse executado somente uma vez? A partir do momento que a minha página for criada, ele vai ser executado nessa vez. Eu praticamente iria criar um array vazio. Ou seja, se eu voltar aqui nas nossas páginas anteriores e voltarmos para o nosso useEffect 2, nós veremos que ele foi chamado, mas mesmo que eu faça qualquer alteração aqui, ele não será chamado novamente. Ele só será chamado somente se a página for reconstruída. E mostrando um pouco mais como o useEffect pode ser tão útil, nós temos aqui praticamente uma brincadeira com a sua utilização, que é praticamente um contador. Nós temos aqui uma página que se atualiza, ou seja, a cada 1 segundo, justamente porque o useEffect ele acompanha a variável time, que está definida aqui nesse useState, e a cada 1 segundo ele atualiza, ou seja, nós temos praticamente um nosso contador na tela. Uma outra utilização do useEffect é justamente na chamada de APIs. Por exemplo, aqui eu estou praticamente utilizando uma função assíncrona, que é o fetch, e vemos que dentro do useEffect eu criei essa função assíncrona e chamei ela novamente no nosso useEffect. Ou seja, nós temos aqui o nosso useState, que acompanha praticamente qual o valor da variável resultTypes. Esse resultTypes ele é utilizado aqui nesse fetch, ou seja, nós temos aqui uma demonstração de uma chamada de uma API, que ela muda o tipo que é chamado à medida que o usuário interage com os botões na tela. Isso só é possível porque o useEffect está acompanhando essa variável do resultTypes. Ou seja, toda vez que nós formos trabalhar com fetches, chamadas de API, é uma boa prática utilizar o useState, em conjunto com o próprio useEffect. Outro hook que é interessante de se conhecer é justamente o useContext, como já foi exemplificado anteriormente. Toda vez que nós quisermos compartilhar um certo contexto para a nossa aplicação mesmo, justamente isso que o useContext diz, utilização de contexto, ou seja, toda vez que nós quisermos compartilhar esse contexto para várias páginas, sem que nós tenhamos que ficar passando props para cada página que for utilizar esse contexto, uma boa prática é justamente utilizar esse hook. E exemplos de sua utilização vai desde a atualizações de tema, ou seja, se nós quisermos que nossa aplicação esteja num tema escuro ou tema claro, seja para atualizar, por exemplo, autentificações que vão ser compartilhadas por todas as páginas, ou até mesmo definições de idioma. E nós temos aqui uma pequena demonstração desse useContext. Claro que eu não irei entrar muito a fundo em cada especificação desse hook, já que ele é um hook um pouco mais complexo, que talvez exigiria até mesmo uma aula própria para ele, mas nós vemos aqui que um contexto que está sendo compartilhado é justamente o tema, a alteração do tema deste componente, que somente está sendo possível porque o useContext está acompanhando essa variável de tema, que está sendo compartilhada em todos os componentes que estão dentro do nosso provider theme. Então, claro que se vocês quiserem se aprofundar mais e ver como essa aplicação está sendo utilizada, eu irei deixar no final os códigos. Então, aprofundem, vejam como ele está funcionando. Outro hook que nós iremos aprofundar é justamente o useReduce. Nós veremos que eles se assemelham muito com o próprio switch case que nós já conhecemos. Então, já demonstrando aqui o nosso useReduce de forma mais prática, nós vemos que aqui fizemos a declaração do useReduce, passamos uma função, que é justamente essa função de reduce,
que nela possui um switch case. E o retorno desse switch case, dependendo do tipo que nós vamos adotar, fazerá ou incremento ou decremento ou reset da nossa variável count. Então aqui nós passamos a nossa variável count e eu acessei ela através do nosso state.count. Então, a partir do momento que o usuário interagir e dependendo do tipo que for feita essa interação, por isso que nós utilizamos aqui um switch case, ele irá executar uma função separadamente. Outro hook que nós iremos aprofundar é justamente o useRef. E nós veremos que ele possui algumas peculiaridades próprias. Apesar de ele parecer bastante com os state, uma peculiaridade própria dele é justamente ele não causar alterações na nossa página. Por exemplo, se nós alterarmos o valor do nosso state, todo lugar que ele for utilizado, essa página irá recarregar. No entanto, se nós utilizarmos o useRef em vez do useState, essa reatualização da página não irá acontecer. Nós veremos como isso acaba impactando praticamente em performance para nossa página. Por exemplo, nesse projeto aqui, podemos ver que nós temos um input que está sendo utilizado, ou seja, controlado através de um useState na variável name e um render. Esse projeto praticamente faz o acompanhamento do input, ou seja, ele conta quantas alterações a minha página observou. E o header count, nós podemos ver aqui, que é uma variável que está acompanhando essas alterações. Só que, por que utilizar o useRef nesse exemplo em específico é importante? Vamos fazer uma pequena alteração aqui. Em vez de utilizar o useRef, vamos utilizar também o useState. Vamos ver o que isso irá causar. Aqui nós veremos que a partir do momento que eu fiz essa alteração, nós acabamos criando um loop infinito. Por quê? O useEffect ele está sendo utilizado para acompanhar qualquer alteração que está sendo feita na nossa página. Só que o render também é uma alteração que está sendo acompanhada. Então nós acabamos fazendo um loop infinito. E o React, o Next acabou até mesmo me avisando aqui desse erro. Ou seja, se eu retornar a usar o useRef, nós veremos que o useRef ele não vai causar essa alteração na tela. Ou seja, nós podemos fazer essa funcionalidade que eu tanto queria, que é de contar a quantidade de alterações que está sendo executada na nossa página de forma eficiente, sem que eu cause, por exemplo, um loop infinito. E isso só é possível porque eu estou utilizando o useRef. Outro hook que é importante conhecer, que também é utilizado para trazer performance a nossas páginas, é justamente o useMemo. Ele se assemelha ao useEffect à medida que ele acompanha uma variável, mas ele é utilizado praticamente para executar uma função somente se aquela variável que ele depender for alterada. Por exemplo, se eu tiver uma função que ela impacta diretamente na performance da nossa página e eu não quiser que ela seja reexecutada toda vez que a nossa página alterar ou recarregar, eu posso utilizar o useMemo. Ou seja, nesse exemplo nós temos aqui que somente essa função slowFunction será executada se o nosso number for alterado. Ou seja, essa função slowFunction, o que ela está fazendo é justamente simular uma queda de performance. E ela não poderia ser executada toda vez que a nossa página recarregar ou qualquer alteração acontecer. E para evitar que isso aconteça, eu utilizo esse hook do useMemo. Outro hook que eu quis trazer é justamente o hook use. Ele é um hook mais novo, que foi implementado praticamente no Next 13 e diferente do React comum, o Next ele tem uma certa metodologia, que é trabalhar com componentes que nós chamamos de Server Components e Client Components. Nós iremos aprofundar nisso um pouco mais lá para frente, mas já é bom já ter uma certa noção disso. E Server Components são praticamente componentes que são processados no lado do servidor e Client Components processados no lado do cliente. Mas qual a diferença dos dois? É praticamente também performance.
Aqueles componentes que não exigem certa interação do usuário, ou seja, o usuário alterar qualquer coisa na página não vai impactar praticamente mudanças na página, nós podemos chamar esses componentes de Server Components. E aqueles componentes que têm muita interação, praticamente a maioria dos componentes que irão utilizar hooks serão componentes de Client Components, porque ele exige uma interação do usuário sobre a página. Mas se nós quisermos, por exemplo, utilizar algum hook ou uma função, como por exemplo, fazer um fetch de uma API, sem que esse fetch seja definido no lado do cliente, ou seja, nós trazermos performance para nossa aplicação com esse fetch sendo executado no lado do servidor, nós podemos utilizar o hook use. Por exemplo, nesse projeto nós vemos aqui a utilização do nosso hook use, que está chamando a função use fetch, ou seja, nós fazemos um fetch de usuário, nós pegamos aqui o usuário 1 e ao entrar na página use, nós vemos que o servidor já fez essa requisição do usuário e nós veremos que esse componente não é um componente do lado do cliente. Como eu sei disso? Se eu tivesse utilizado aqui use client, eu estaria definindo que todo esse componente será um componente que será processado do lado do cliente. Mas se eu utilizar, por exemplo, use server ou até mesmo não utilizá-lo, por padrão esse componente será um componente de servidor, ou seja, o Next irá processar tudo isso no seu back-end, podemos dizer, e irá entregar para o usuário essa página já montada e totalmente estruturada. E agora finalmente falando sobre a lógica de criação de hooks personalizados, nós podemos perceber que, sabe aquela lógica de incremento e decremento que estava sendo utilizada na maioria das páginas? Toda aquela lógica poderia ter sido englobada em um hook personalizado. Por exemplo, aqui no nosso projeto, dentro da pasta hooks, eu acabei criando essa pasta e aqui coloquei um arquivo .ts que ele implementa aquela lógica do contador que foi utilizado em todas aquelas páginas. E aqui na nossa página do use criado, ou seja, onde eu fiz a criação desse hook, eu praticamente somente chamei ele, passei aqui os nossos parâmetros e agora nós podemos ver que essa lógica ela está sendo utilizada, ou seja, está sendo englobada somente nesse hook use counter, que foi um hook que eu personalizei e que eu mesmo criei. E acredite ou não, todo esse universo de hooks é muito rico. Existem diversos hooks, toda semana a comunidade cria novos hooks, o React, o Next trazem novos hooks. E eu separei aqui alguns, caso queiram se aprofundar, conhecer um pouco mais e ver quanto esse universo de hooks é rico. Por exemplo, temos aqui os hooks básicos, com os state, os effect, os icons, que foi aqui falado. Hooks de performance, como use memo, use callback. Hooks de estrutura barra estados, com use reduce, use transition. Temos hooks de referências e efeitos avançados, hooks de novas features que foram praticamente implementados no React 18. E o nosso queridinho use, que foi implementado recentemente. E um pequeno resumo de boas práticas a utilização de hooks básicos no dia a dia é essencial em projetos React, pois toda essa interação só é possível praticamente a partir da utilização de hooks. Então, crie hooks quando notar, por exemplo, repetições de lógica. Evite efeitos desnecessários, como por exemplo em useEffect. Cada dependência deve realmente ser necessária quando se for colocada no nosso array de dependências. Use memo, use callback apenas quando houver problema real de performance. Então, não tente colocar toda a função, por exemplo, da sua página em um use memo, pois isso acaba trazendo muita complexidade ao seu código e que às vezes não é realmente necessário. Então ficamos por aqui e saibam que isso não é tudo. Há muito mais a ser explorado. Como vocês viram, existe uma infinidade de hooks e a comunidade cada dia cria mais hooks, então acredito que esse universo ainda vai crescer bastante
E se caso queiram explorar esse projeto que foi apresentado aqui, estudá-lo com calma, acesse os nossos códigos, está tudo no repositório e boas aulas.